Então é isso, pessoal. Bem-vindos à primeira rodada do semanal de Pokémon aqui da Monte Card Shop. Temos João Calmo com seu deck de Herbolive X e Matheus Pinheiro com seu Dragapult Blaziken, né? Matheus começou ali, acredito que ele tenha perdido no dado, então o Matheus ele já abriu de Drip e Torchic e já deu sua primeira busca, né? Primeira busca de Buddy Poffin. Esse deck de Draga Blaziken é um deck que eu tô cogitando pro Dragapult também, viu, Máfia? Eu ainda tô meio querendo montar a lista chuchuzinho, que é a lista de um Dusknoir, mas não sei não. Então, eu acho... Pode falar. São 3 listas hoje que o Dragapult existe, né? Que é o que a galera tá chamando de Straight Pult, né? Que é Dragapult com Smokidori, algumas good stuff assim que você acaba jogando mais em volta do próprio dano do Dragapult e passando o dano de Smokidori, que surpreendentemente tem tendo bastante resultado lá fora. E a versão clássica com Dusknoir, né, que todo mundo já conhece jogando aí muito tempo contra essa versão. E essa com a querida galinha, o Blaziken X, que a sua habilidade, uma vez durante seu turno, você pode ligar uma energia básica do seu Grave em um Pokémon. Que com isso você tem, além de ter um atacante muito bom contra esse meta de planta que vem surgindo aos poucos, você tem também uma forma de recuperar sua energia que você às vezes precisa para recuar o Budil, como o Matheus Pinheiro fez nesse turno, né? E você consegue acelerar um Dragapult num turno só, que é uma coisa muito importante para os decks de Dragapult desde que eles perderam o acesso a legado devido à necessidade de rodar o carimbo, né? Tá, então, no Upper, no caso, né? Isso, energia na Upper, que agora precisa para rodar o carimbo, então super essa necessidade. E o Matheus Pinheiro é um jogador que tem realmente pensado ele está em dúvida entre o Zoroark e esse deck. Eu conheço ele há um tempo já. Ele começou um pouco mais recentemente, mas tem jogado muito bem, pega bastante resultado em uns campeonatos e tal. Vamos ver como é que ele se dá. Eu acho que é a primeira vez que ele joga aqui na nossa loja com esse deck, na nossa Monte Card Shop. E vamos ver se consegue abusar da vantagem de que o Blaziken te dá nesse tipo, né? Nessa matchup específica. Bom, o João Calmo conseguindo fazer bastantes... Eu tô falando igual um maluco aqui, eu tô mutado agora. Eu já tava descobrindo aqui. Pode ficar tranquilo que se acontecer, eu cubro. Não, beleza. Não, mas eu tava falando que o João Calmo ele tem que lidar com essa questão da fraqueza, né? Que é uma coisa bem linear para ele, né? Então, assim, a fraqueza do Herbolive, o Herbolive ele é muito bom porque ele snipa muito, então provavelmente ele não vai deixar montar tão facilmente tanto o Drip contra o Dragapult quanto o Blaziken, mas assim, ele precisa montar muito rápido. Ele, por exemplo, nesse segundo turno ele já precisa atacar. Então, para ele atacar, ele precisa buscar muita coisa. Ele já usou o apoiador do turno, né? Já usou o Lilium. Então, ele está caçando ali as coisas para ele tentar, de uma forma muito mais efetiva, buscar, mas ele não conseguiu, então ele vai ter que fazer o velho Budil, porque é o que está restando para hoje, né? Então ele já está garantindo que ele está usando os itens dele, e agora sim, o que o Matheus precisa fazer é colocar pressão também para o João, né? Tentar montar o Blaziken também de uma forma efetiva. Tudo bem que agora ele está sem acesso ao Hurricane, mas tentar montar o Combusken, vários Dracloaks, enfim, e tentar voltar esse turno de Budil para o João Calmo, porque também o deck do João Calmo ele depende muito de itens, né? Então, como o kit caça-inseto, a própria Night Stretcher e por aí vai. Pois é. O João Calmo tomou uma decisão aí que eu pessoalmente acho levemente arriscada, que é descer o estádio num turno que você não pode evoluir, né? O primeiro turno de cada jogador do estádio da Floresta da Vitalidade, você não pode ainda usar dele. Ele provavelmente estava com medo de um juiz, alguma coisa assim. Alto lá. Você não pode usar no primeiro turno do jogo. Obrigado, isso, exatamente.
Quando você é o segundo e você coloca em campo, você pode usar tranquilamente o estádio sem problema nenhum. Opa, então não pode ser usado no primeiro turno do jogo. Por exemplo, você está jogando de Herboliva, você começa, você põe o estádio, você tem a linha inteira na mão, você não pode evoluir. Mas se você é o segundo no jogo, você já pode evoluir, porque ele ignora as regras de enjoo, entre aspas, do Pokémon. Show. Agora, o Matheus Pinheiro, ele deu uma down, né? Ele pegou um Meow, um Dracloak e um Blaziken. Eu acho que ele vai fazer o setup desse Meow no próximo turno para algum apoiador, mas o Meow é bom, mas ele é um risco tremendo, porque ele é easy to price, cara. São 2 prêmios muito fáceis. O Meow é bom, não estamos falando que não, mas ele é 2 prêmios muito, muito, muito fácil. Ainda mais para um deck de Herboliva, né? Que consegue snipar muito fácil. Então, por mais que não dê um hit ali, pode ser que acabe sobrando um daninho aí que você, sei lá, matou um Torchic, matou alguma outra coisa, sobrou um daninho. Bota ali no Meow que no próximo turno você pode pegar 2 prizes no banco com Herboliva, né? Exatamente. E o Matheus Pinheiro é o inimigo da stream, o João Calma é o amigo da stream que colocou um dado gigantesco lá pra gente, então ficou muito mais fácil pra gente ver quanto de dano tem cada um. Mas brincadeiras à parte, o João ele tá fazendo aquilo que precisa ser feito, né? Tá usando as mecânicas do próprio deck, né? Por mais que ele esteja travado em item, ele sabe que ele vai conseguir já montar o Herboliva dele, e ele sabe que ele não precisa mais ter essa condição de ficar travando o oponente nesse primeiro momento, até porque ele já tem a energia na mão para fazer o snipe do Herboliva, então acredito que ele vai fazer isso, e eu acho que ele vai fazer o snipe do Torchic, provavelmente, né? Do Torchic, sim. Vamos ver como o jogo faz sua tomada de decisão, tá pensando bastante agora. Ele pode conseguir matar os 2 Torchics, os 2 Torchics, e aí o jogo complica pro Matheus, né, que ele já tem energia no descarte, então ele poderia já, se ele tivesse acesso ao Blaziken, usar sua habilidade para atacar nesse turno, inclusive, talvez. Mas agora sem Torchic o jogo fica difícil. Não, peraí, esse Torchic dele tem... Opa, cortou, Paulo? O Torchic do Matheus tem 60 de vida, é isso? Tem 60 de vida. Ah, ele não tá usando o Torchic de 70, máfia. Tem o Torchic de 70? Nossa, não sabia. Nossa, tem, que é o de Destiny Rivals. Ele tá usando o Torchic de 60 de vida e é a conta perfeita para o Herboliva, cara. Meu Deus. Isso é game changing, tá? Não, isso é game change total. Aí eu falo pra você que ele tá usando de 60 de vida mesmo. Ele tá usando de 60 de vida mesmo. Porque ele tá usando, Máfia, o Torchic de Amigos de Jornada. O Torchic correto, entre aspas, se nós vamos colocar assim, é o Torchic de Rivais Predestinados. Que tem 70 de vida. Então, o que aconteceu? É a conta perfeita para o Herboliva. Porque, para quem não sabe, pessoal, o Herboliva, ele tem um ataque que ele pode usar 6 vezes 20 de dano em qualquer Pokémon. Então, ele vai usar 3 vezes em um Torchic, mais 3 vezes em outro Torchic. Então, inutilizando, assim, o Blaziken do Matheus. E, nossa, é isso game change. Aí você falou certinho. Ele já tem a Meganium formada, ele já tem 3 Orgepon na mesa, cara. É assim. E o Matheus nem montou ainda o Draga dele. Cara, né, minha opinião, vai ser um pouco difícil para o Matheus voltar desse G1, tá? Nós não podemos também dar demérito para esse deck de Dragapult, porque esse deck de Dragapult é muito resiliente, tá? Ele tá dando aí as suas ordens de reconhecimento, tá tentando achar uma energia, ou tá tentando achar um Plínio, né? Para fazer a mecânica funcionar. E para ele também é importante, Flávio, se ele conseguir fazer esse Dragapult com esse Plínio já nesse turno,
ele vai conseguir snipar também o banco do Calmo, facilitando o nocaute para os próprios Jogar Pons. Ele não precisa focar no Arboliva. Você concorda comigo? Depois que ele evolui, o Arboliva começa a parar de ser uma grande prioridade, né? Porque o Arboliva ele tá lá para, no cedo do jogo, ficar matando os básicos do oponente, né? Os que vão evoluir ainda, para atrapalhar a sua montagem, o seu setup. Depois disso, normalmente, quem vai levar tudo pro final vai ser o Ogrepon, né? Então, realmente, ele pode ter mais flexibilidade em matar talvez a Meganium, matar talvez o Budil, né? Que pode ser um prize fácil ali pra ult, né? Sim. Vamos ver. Ele tem, eu dei uma olhadinha ali na mão. Parece que ele tem uma boss. Ele pode, se ele quiser usar a boss. Se ele prefere não usar. E não matou o Budil. Não. Tá matando agora. Só compartilhar a minha sequência de 5 meses aqui. Falou, perfeito. Série escrita aqui na bot. Vamos acompanhar. Então, ele deu 200 de dano no Arboliva, né? Nocauteou o Budil. E 10 de dano em cada Ogrepon. E 10 de dano em cada Ogrepon. Que é a escolha. Que eu diria que é a escolha que maximiza as opções dele de boss para puxar um e dar 200 nele e mais 60 no banco. O negócio é que, como ele já pegou um prize e ele provavelmente planeja pegar 2 prizes nesse Arboliva, ter colocado 10 em alguns Ogrepons ali é too much. Ele poderia ter colocado mais desse dano na Meganium pra gente conseguir tentar matar a Meganium sem precisar puxar ela pro ativo, né? Talvez fosse uma decisão um pouco melhor por parte do Matheus. Eu acho que, na verdade, o jogador de Dragapult, Mafia, ele quer facilitar o mais rápido possível os knockouts dele de uma forma mais eficiente, né? Então, ele não precisa se preocupar mais com os danos que ele precisa colocar nos Ogrepons, para ele ficar mais fácil para que ele possa depois nocautear esses Ogrepons de uma forma mais eficiente, né? Então, eu acho que ele fez certo, assim, né, de ter snipado esses Ogrepons, porque agora o João Calmo está numa situação um pouco difícil, né? Porque ele precisa entender que agora o objetivo dele é sobrevivência. Então, ele vai pegar 2 prêmios, né? Agora, que é o Dracloak e o Dragapult e o Budil, né? E o Matheus, provavelmente, eu acho que ele não tá preso, né? Porque provavelmente ele tem uma energia na mão. Tem uma energia psíquica ali na mão, já dá pra ver. Uma coisa que o que acontece é o Fezandip é um alvo meio fácil para os Ogrepons e o João Calmo tá por 2 prizes. Então pode acontecer algo aí contra um boss para. Pera aí, ele tá começando a cozinhar ali, ele tá pegando um Moltres que dá skill em todos os Pokémon do João. Então o problema é que isso abre para uma jogada com o Arboliva. Não sei se ele planeja matar o Arboliva agora, nesse turno, se ele prefere dar mais dano, matar um Ogrepon. Acho que é melhor matar o Arboliva mesmo. Mas, eu acho que ele vai nocautear o Arboliva, na minha opinião. Não, ele acabou de usar uma Lilian ali, então agora o boss deixa de ser uma opção, então já tá definido que esse Arboliva vai pro descarte. Só apenas mexendo na questão do meu áudio aqui. Você consegue ir para o live? Eu vou só mexer. Opa, pode deixar que eu tô aqui, fica tranquilo. Lá ele. Bom, o Matheus, ele tá preparando o setup para nocaute contra a Dragapult, né? Já que ele já fez o attachment do turno e já usou a Lilian, né, como suporte do turno. Comprou-se 6 cartas, porque ele tá com quantos prêmios? Ele tá com
5 prêmios, eu acho. O Matheus, ele só não mudou ali, né? É importante avisar o pessoal depois para mudar ali nos prêmios. E recuou. Deu nocaute, 200 nocaute. Usou o Fezandipt. Ele começou. Ele comprou a carta que não podia comprar ali, né? Comprou uma Verstamp e ele precisa dar esse carimbo da justiça. Não tem como não. Aqui esse carimbo, caso o João Calmo não consiga energias o suficiente, o jogo complica muito pro João. O João ele precisa de 3 energias. 3 energias no mesmo weapon. Essa é a história. Então, ou um kit caça-inseto que acha uma energia e um energia switch, que provavelmente ele deve rodar nessa lista, né? O weapon gosta de energia switch, não sei se ele tá rodando. Ou então 2 energias. É isso que ele precisa agora. Vamos ver. Ele posicionou no carimbo. No momento pode decidir o jogo aqui agora. E o que eu ia comentar é que, voltando lá pro início do jogo... Ai, mostra essas cartas, João. Ai, meu Deus, João. Quer matar a gente de coração, cara? Pode falar. Vamos lá, vamos ver o ataque, vamos ver só onde ele vai se distribuir o dano. 60 na Megane, provavelmente, né? Sim. Vamos lá. O que eu queria comentar lá no início do jogo, uma coisa que acho que mudou o rumo do jogo foi que o Matheus não conseguiu tirar o estágio do João. O João precisou esperar um turno para conseguir evoluir os Pokémons, né? E caso ele tivesse passado nesse estágio, o jogo estaria bem diferente. Ele não conseguiu fazer isso. Isso deu a liberdade para o João evoluir o Arboliva e conseguir acabar o setup do Matheus. Petrel. Dragapult é um deck que volta muito, né? Então, o jogo tá vivo. Sim, exatamente. E aqui se faz, aqui se paga. Você deu o seu, eu vou dar o meu agora. Um trocado não dói, né? Exatamente, um trocado não dói. Ele deu o Petrel, comprou uma Down, um Arboliva e o Petrel. E o Petrel, né? Então, acho que o draw do turno, inclusive, foi a Down. Né? Lembrando que o jogo precisa só de 2 energias, né? Pelas minhas contas, 3, 6, 9, 12. Já temos as 2 energias. Tá na mão? Pera, não sei, vou fazer conta. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Mais as 2 do Dragapult. 24, 27, não, ainda falta. Ainda falta uma energia, seriam 4, né? Que ele precisava. Ele tá fazendo a mesma conta que a gente. Aí tá fazendo agora a matemática, lembrando, gente... Eu acho que o Matheus está por 3 prêmios, tá? Então ele tá confortável nessa situação. Ele está por 3 prêmios. Passou o dano com o Monkidori, conseguiu o primeiro jogo, então temos um vencedor do primeiro jogo, Matheus Pinheiro com o Dragapult Blaziken. De 1? Hoje? De 3, né? Melhor de 3 hoje. Então, 1-0 Matheus Pinheiro com seu Draga Blaziken. Aí o Matheus conseguiu setar o dano ali bonitinho, conseguiu setupar o dano nessa Meganium para 30 de dano do Monkidori mais o 60 do Dragapult ser o suficiente para nocautear. É isso que o deck do Dragapult faz, né? Contar a matemática aí para fechar o daninho que você precisa no final. E ele ter achado essa energia Dark ali para colocar no Monkidori, que ele não tinha ainda, precisou comprar essa energia, foi o que deu essa vitória para o Matheus aqui no final. Sim, com certeza. Bom, você, Paulão, você com o Arboliva, agora o que você faria? Escolhe começar ou deixa o Matheus começar? Não, eu deixo ele começar primeiro, né? Eu quero dar o Budil, eu quero atrapalhar ele, porque o deck de Dragapult depende bastante de itens também. A gente está falando de Poképad, a gente está falando de Ultra Bola, a gente está falando de Buddy Poffin, né? Então, assim, eu prefiro que o meu oponente de Dragapult
comece, e eu também tendo a mesma estratégia de Buddy Pop, Budil, eu também tenho essa mesma estratégia para manter ele locado o mais rápido possível. Então, eu prefiro de uma forma mais eficiente fazer com que o meu oponente comece, e acredito que foi exatamente isso que o João Calmo fez. Bom, começando então o turno do Matheus, ele começou com o Monkidori no ativo. Nós nunca queremos ver um Monkidori no ativo, eu acho, né? Não. Por mais que esse deck consiga bater com o Monkidori, não, por favor. Mas, Mafia, eu vou te falar que é impressionante. Das outras vezes do Dragapult com Countercatcher e Kissera, pouquíssimas vezes eu comecei com um starter que não tenha sido Odil e Latias. Com esse deck novo, com esses decks novos, né, de Dragapult, seja o Straight Pult ou o Draganor ou o Dragablaziken, cara, pouquíssimas vezes eu abri de Budil. E mantém a mesma quantidade de Pokémon, tá? Não mexeu. Então, cara, impressionante como algumas cartas mudaram. Não sei, parece que tem uns pesos maiores, sabe? Não dá pra entender. Se a consistência que a gente tinha antes da rotação era maior, né? Tinha mais opções para compra, mais opções para muita coisa. Então, realmente, essa falta de consistência, por exemplo, Nest Ball, coisas assim que poderiam ser usadas para buscar outras coisas, realmente nos abandonaram, infelizmente, e faz falta. O hidden OP, as coisas boas que estão escondidas no jogo, né? Esses itens que a galera muitas vezes não percebe. E, bom, o primeiro turno do Matheus, ele acabou... Esse Miau, ele desceu ou ele... Não, tá na mão. Ele deu outra bola pro Miau. Beleza. Ele conseguiu ali setupar 2 drips e um Torchic, né? Vamos ver aí se o João consegue setar... Quão bem o João consegue setar o board dele. Já tem ali o segundo Orgapon, já tem o Jill, vamos ver se tem já o Dolly. É Dolly? Não, né? Qual que é o nome do primeiro? Smolive, isso. Dolly é o segundo. E se ele tem o ginásio já, se ele vai querer descer o ginásio. Ele tá debatendo, ele vai ter que dar uma down ali, né? Lembrando, guys, que o João Calmo, né, ele joga com esse deck há muito tempo. Sim. Então, ele é um exímio conhecedor desse deck. E o Matheus Pinheiro, ele é um exímio conhecedor do Pokémon. Ele jogou várias e várias vezes contra mim. Ele conhece as brechas do jogo. Ele entende como o jogo funciona. Ele não é uma pessoa que você deve, entre aspas, subestimar. Ele sabe os atalhos. Então, por mais que ele saiba que ele possa ter a vantagem aí por conta da fraqueza usando o Blaziken, ele sabe que é um jogo difícil por conta do snipe do próprio Arboliva, e ele sabe que o João também não é um oponente a se, entre aspas, novamente, menosprezar. O João, como a gente disse, é um jogador que joga bastante tempo com o deck, e o João deu uma travada monstruosa. Não veio o Smolive. Isso muda bastante as coisas, porque agora... Bom, se ele achar os 4 agora, né? Smolive, Dollive, Arboliva e Estádio, tá tudo tranquilo. Mas achar 4 cartas num deck de 60 é tão simples assim, né? Por mais que ele tenha bastante suporte aí, com essa seta, um monte de coisa, mas é muita coisa que ele precisa achar agora. E pelo que eu percebi aqui, a lista do Matheus é aquela lista com um miau só, né? Imagino que sim. Do Dragablaziken, né? Falta espaço, eu acho, para ter mais miau nesse deck. Por mais que o miau seja uma carta incrível. Eu, inclusive, gosto mais de salvar miau para uma jogada mais chave de final, assim, de jogo. Mais de... Eu também. Boss para um nocaute chave, coisas assim. Mas se a sua mão tá brincada, não tem o que fazer. Gasta o miau para achar a sua Lilian, para rodar a mão de novo. Porque, por exemplo, ele agora com esse Monkidori no ativo, ele não faz nada. Ele precisa achar uma energia para recuar. Então... mas se ele recuar, ele também não faz nada, né? Ele precisa achar a energia e Budil, né? Exatamente. Então, se não tem o que fazer na mão, é a única escolha, né? Digamos assim.
Ele não pode usar item, ele achou energia, ele ainda tem 2 ordens de reconhecimento para usar, né? Ele tem o Blaziken na mão para o próximo turno, e isso é preocupante. Olha, chave, viu? Isso é assim, ele precisa ter essa ciência, essa noção que ele tem praticamente o jogo na mão com esse Blaziken aí. Ele não pode nocautear nada agora, porque o João tá com a First Stamp na mão, e se ele nocautear, ele sabe que ele vai perder esse Blaziken. Eu acho que o que ele deve fazer aí é liga energia no Munkidori, passa esses 10 de dano e vida que segue. Não tem muito o que fazer mais. Ele não pode usar item, ele não pode fazer nada. Ele prefere se tupar o Dracult dele. Tudo bem, também não é uma jogada. Como tem aquele 10 de dano mágico ali no Munkidori, de repente o Grepon virou um hit kill, né? Agora passa 10 Sim. E 200, né? Então ele consegue pegar no próximo turno, se ele tiver uma energia de fogo na mão. Eu acho que tem no descarte, entendeu? Se ele tiver uma energia de fogo no descarte, ele consegue fazer essa play. Então vamos ver se ele vai conseguir. Mas acho que não tem não, viu, Marco? Foi no outro jogo. E tá com muita down na mão aí o João. Provavelmente tá buscando uma Lilian aí, assim. Aí, ela mesma. Então vamos ver qual mão que o João será abençoado aí. O que os deuses do Pokémon separaram para ele. Que o Arceus quer que ele compre, né? Porque aí ele vai comprar 8 cartas e pode comprar tudo e mais um pouco, né? Pode comprar estádio, pode comprar. Porque agora a maior ameaça para o João é esse Combusken no campo. Sim. É a maior ameaça para ele. Se ele conseguir montar a Bolívia bonitinha, ele tá bem. Mas, pelo visto, ele tem um estádio. Ele não tem a line completa. E acho que ele não achou kit inseto, hein? Não, o que ele consegue montar agora de imediato é a Meganium. Uhum. E para ele, a Meganium agora não resolve, mas eu mesmo assim eu montaria. É importante ter a Meganium em campo. Mas ele precisa da outra bola para conseguir montar a Meganium, né? Sim, mas ele não tá com item lock. Tá tudo certo. Vamos ser críticos agora pro João. Monta, na minha opinião, monta Meganium, dá outra bola, descarta essa energia Meganium, ele só passou. Kit Pollen passa. Agora sim, Blaziken montado. Senhores, temos um problema. Blaziken montado, Judge na mão. Nossa, diferente essa lista do Matheus, né? Rodando Judge. Judge é uma carta assim, que é bom ter. Tem muitas matches que você precisa dessa ataque na mão do seu oponente. E só um carimbo às vezes não é o suficiente. Então o Judge é bom ter uma cópiazinha ali. É um jogador que eu não gosto, sabia? Sério? Não gosto. Eu acho que ele mais atrapalha do que ajuda. É bom. Mas fica tranquilo então, porque daqui a pouquinho tá lançando coleção nova e daqui a pouquinho o juiz será aposentado, vai vir cartinha nova, vai vir um cartão vermelho e esse sim é uma excelente rate de mão. Mais uma carta incomum que vai custar R$50. Vai ser uma pedrada, porque... Mas, Máfia, sabe que uma coisa que você não precisa se preocupar? Porque se você jogar toda semana os torneios de Pokémon da Monte Card Shop e você conseguir juntar o máximo de crédito possível, você não precisa se preocupar, cara. Porque você vai conseguir comprar, porque a Monte vai investir sim no Pokémon. Então fiquem despreocupados, senhoras e senhores, treinadores e treinadoras, que a Monte vai chegar forte nesse Pokémon aí
para nossa felicidade. E também, se você acabar ganhando um certo campeonato, que te dá uns certos R$900 em crédito, né? Exatamente. E bom, nesse turno aí tivemos aquilo que eu falei mais cedo, que você não quer atacar com o Monkidori. Então, exceto nessa posição que o Monkidori te garante um prêmio, né? Que o Matheus acabou não registrando ali, mas ele conseguiu dar boss nocaute na Chikorita com o Monkidori. E agora o João precisa achar as coisas dele. Tem que ser agora, porque com o Blaziken montado, é só ele achar uma energia de fogo que ele consegue fazer o que ele quiser, o Matheus. Só precisa de uma energia de fogo. Exatamente. Então, começa a colocar um relógio ali como os jogadores de Magic gostam de falar, né? O famoso clock. Começa a colocar um clock na cabeça do João ali, do setup dele. Vamos ver agora o que o João consegue fazer. Imagino que ele ainda está com... Não está com a famosa carta rosinha, não está com o carimbo. O Matheus provavelmente usou aquele Judge. E... o que ele pode fazer agora é tentar... ou ele escolhe, ou ele monta a Arboliva, ou ele monta a Megânio. Para funcionar tem que ser Megânio, né? A Arboliva já tá meio ultrapassada nesse ponto de jogo, né? Não consegue pegar 2 knockouts ao mesmo tempo, então... Sim. Aqui o deck deixou de ser Arboliva e virou Grepão Megânio. E vou te falar uma coisa, viu, Máfia? Não seria uma má ideia dar um boss nesse Blaziken e atacar com ele, porque o Matheus não tem energia na pilha de descarte. Exato, o Matheus não tem energia na pilha de descarte. A fonte de energia na pilha de descarte dele é exatamente o recuo desse Monkidori. Exatamente. Pode recuar, descartar essa energia psíquica e é o que vai possibilitar o Blaziken de atacar. Né? Então, sem... mas agora o João não viu outra possibilidade a não ser nocautear esse Monkidori, né? Bom, então 5/5 tudo igual. Vamos ver o que o Matheus vai subir aí pro ativo. Dracloak. E Troll. Maca. Nossa senhora. Vai ter que usar esse Judge pra ver se acha. Bounçar o estágio, muito bom. Pra ver se acha essa energia. Ou ele... cara, ele ficou numa situação meio periclitante agora. Ele vai ter que dar essa outra bola, ele vai ter que montar esse Dragapult, né? Só que ele vai ter que dar ordem de reconhecimento primeiro, senão ele vai perder uma ordem de reconhecimento depois do Judge. E eu, na verdade, eu acho que eu arriscaria, sabe, Máfia, a dar o Judge primeiro. Mas ele vai dar um carimbo, cara, eu acho. Troca carimbo? E Prize o carimbo? Ai, meu Deus. Não fez o Prize Deck. Ele deu Prize no carimbo. Bom, se ele tivesse uma busca de energia, tava tudo tranquilo, né? Mas... Exatamente. Amorzinho. Amor, você vai na cama? Posso pedir um favor? Você já deitou? Pega um pouco de água pra mim. Bom, vamos ver. Então ele acabou pegando outra bola. O Petrel, ele foi dar o Petrel pra buscar. Ele pegou outra bola nesse Petrel aí? Ele acabou pegando essa outra bola que acabou de usar, né? Bom, agora que dá para fazer. Você acha que ele vai montar os dois Dragapult? Não, eu não acho que é uma solução muito boa montar os Dragapults, porque você perde a ordem de reconhecimento, né? Eu prefiro deixar um Dracloakzinho ali, me comprando carta, né? Sim. Achou a energia mágica. Nossa senhora, eu falo, esse deck é muito roubado, cara. Mas ele dá nocaute, né? Ele não dá nocaute, né? Não dá nocaute porque o João conseguiu achar um
o nocaute naquele Munkidori, né? Que era que garantia o nocaute. Mas ainda assim vai conseguir um nocaute talvez no Budil. Não sei se ele vai querer esse nocaute. Mas ainda assim o jogo complica bastante pro João. Cara, eu 200, nocautio o Budil, 10 10, no Ogrepon, 10 no 10 no Pesan Pesan e o e o resto resto no Miau. no Miau. Eu acho que Opa! Miau é interessante. Miau também é uma boa opção. Não evoluiria esse segundo Dragapult. Eu também não. Esse segundo ordem de reconhecimento é muito importante. Ele provavelmente deve estar pensando, no caso de ele conseguir ligar mais 2 energias ali no Ogrepon e usar o carimbo, né, para tirar o Dragapult que ele tira da mão. Mas eu acho que a ordem do reconhecimento faz falta. Então, o chão de orelha aí pro Matheus. Mas, bom, de resto, o jogo parece bom para ele. Conseguiu o Moltres dele ali, que, de novo, é uma excelente tech card para o nosso meta aqui da Monte. Muitos jogadores de planta vêm aparecendo aqui ultimamente. Esse Moltres faz um estrago. Sabe outra carta que é muito boa, que ninguém tá levando em consideração? Qual? Diga. O Baby Blaziken. O Baby Blaziken é interessante, né? Aquele que você pode, não precisa, se ele estiver no início do jogo, ele pode ir direto pro campo, né? Esse? Não, esse é o Cinderace. Confundi os. O Porque Baby Blaziken é 120 e se você descartar todas as energias... E jogada do Matheus. Ele recua o Dragapult com a energia do descarte, coloca no Moltres e agora ele consegue um nocaute que ele não conseguiria com o Dragapult e arrisca um prize a menos com o Moltres. Que jogada do Matheus, muito bem jogado. Se ele tiver... Ele acabou de pegar 2 prêmios, esqueceu de marcar ali. Se ele tiver boss, ele pode ganhar uma turno no próximo jogo com um nocaute no Miau, mais no Budil, né? Então, excelente jogada do Matheus. Conseguiu achar uma boa linha e vamos ver como o João responde essa linha. Cara, eu tô extasiado com essa play. Até fiquei sem falas aqui. Porque realmente foi uma play muito bem pensada. Pô, eu tenho energia, eu tenho forma de acelerar a energia, eu não consigo dar um nocaute, por mais que eu vou dar o spread damage, eu preciso dar um nocaute porque eu ganho nessa prize race. Como que eu vou ganhar nessa prize race? Cara, eu vou usar o prêmio ímpar ao meu favor. E eu sei que no próximo turno, se eu tiver um boss ou uma energia, eu consigo dar um boss no Miau e voltar matando também, nocauteando, melhor dizendo, o Budil. Então, assim, eu acho que o Matheus já preparou o boss ali, inclusive, já tá com o boss na mão. Aí já foi. Ele tem a play. Vamos ver se o João consegue encontrar aqui o carimbo dele, então, sem cartas rosas na mão. Ele já usou o Fupezan? Aparentemente sim, ele tá com o marcador do Fupezan ali, não sei se ele lembrou de tirar entre turnos ou não. Mas vamos ver. Consegue comprar uma carta, não é a carta rosa. Todos em busca da carta rosa. Passou, nocaute. E agora, o Matheus só precisa comprar a carta, usar a habilidade do Blaziken e dar boss no Miau. GG. 3 Temos o nosso primeiro vencedor da noite. Vamos esperar ele colocar um fone. Opa, alô? Alô, falo com o vencedor da nossa primeira rodada. Nossa senhora, eu não tava conseguindo levantar da cadeira ali. Que isso, Matheus, para com isso, cara. Primeiramente, parabéns pela sua vitória. Você que vem vindo aí de ótimos resultados, né? Vem vindo de ótimas jogatinas. Cara, o que te fez mudar de Zoroark para Draga Blaziken? Aí, então, eu tava jogando bastante no live. Eu tentei pegar o Zunca ponto, né? Que eu imagino que seja uma barreira boa.
E eu tava testando com muitas coisas, assim, principalmente no Zoroark, com Sage Acerola, Sage várias coisas. Só que só não tava dando o mesmo feeling do que pré-rotação, que você conseguia dar one shot em Guard, conseguia dar one shot em Goldengo, que era muito mais tranquilo. E aí acabou que ficou muito complicado, sabe? E aí, Uhum. como eu queria diversificar também, para você ver como o deck do Dragapult é forte, esse é meu segundo jogo com ele. Segundo jogo oficial, assim, na Mount aqui. Então, Uhum. realmente foi uma escolha que de última hora também, porque umas 7 horas aqui eu vi chegando o pessoal que eu conhecia e. Ah, vou de Rocket, vou de Rocket. Eu já tava em dúvida, realmente eu vou ter que aposentar o Zoroark por um tempo, vai ser só pro live mesmo. E é isso aí. Sim. E, bom, eu acho que, mesmo sendo a sua segunda partida oficial aqui na Mount com o deck, você já mostrou uma aptidão incrível ali naquela jogada do Moltres, que, meu amigo, ficamos sem palavras, Eu porque fiquei sem palavras. Eu falei assim, meu Deus, eu não pensei nisso e é, ele tirou esse você coelho da cartola. Foi usa o uma Petrel, jogadaça. não acha o Eu, carimbo que eu estava dei, no prize, eu dei o prize check errado e ele. Ai, nossa, isso daí foi. e aí você encontra a play. Você encontra a energia de fogo para jogar no Dragapult, recuar, subir o Moltres e usar a habilidade do Blaziken para voltar essa energia pro jogo e conseguir um nocaute que você não conseguiria com o Dragapult e arriscando menos prêmios com o Moltres. Que jogada! Como é que foi o processo de descoberta da jogada? Pois isso começou em outra. Acredite se quiser, aqui também na Mount. Na semana passada eu joguei e eu vi uma play que comentaram bastante que era simplesmente bater de Munkidori. Que você arrisca menos e você dá um status. E você meio que tá fazendo uma troca favorecida pra você. Porque você dá um dano e você tá trocando por um prize. E a inclusão do Moltres no deck foi justamente pra isso e justamente pra counterar o Ogerpon. Porque você consegue matar ele de Blaziken, obviamente, mas com o Dragapult, aquele 10 de dano se você não pingou antes, ou então se eu não sei se deu pra transmitir na live, mas eu perguntei pro João se eu tinha deixado, se eu tinha botado a torre de interferência naquele turno. Porque outra coisa que eu pensei foi. Eu esqueci do Moltres. Eu dei maca no Munkidori. Eu tinha energia com Blaziken. E eu ia descer a ruínas. Uhum. Aí isso eu ia Pra conseguir você matar. fazer a play. Você Isso. ia fazer a play de ruínas, Munkidori, passa pro Ogerpon e nocauteia ali e pega 3 prêmios que você provavelmente nocautearia também o Budil dele no banco, né? Isso. Aí, só, Mas só que aí eu lembrei do Moltres. Quando eu dei o Petrel pra Ultra Ball. Eu lembrei. Petrel pra Carimbo, que virou uma Ultra Ball. uhum, Eu uhum. acabei vendo o Moltres e eu pensei que esse era o meu out dessa partida. E que se eu conseguisse hitar ele de algum jeito seria a play. E melhorou mais ainda porque, mesmo se eu não conseguisse matar na próxima, eu peguei o carimbo do prêmio, eu tinha um juiz na mão também. Então Sim. acabou que tudo alinhou perfeitamente para eu conseguir ganhar. Você conseguiu controlar, né? O primeiro jogo, né? O G1, ele foi bem assim, te deixou um pouco entre as cordas ali, né, vamos colocar ali, né? Te deixou bem enquadrado, porque ele conseguiu fazer um nocaute nos seus dois Torchics inicialmente, mas você encaixou um carimbo muito bem, ele não conseguiu voltar daquele carimbo que você encaixou e você conseguiu achar a play do boss Budil ali, então você conseguiu levar o primeiro jogo. E no segundo jogo, assim, com todo respeito ao jogo, obviamente, mas no segundo jogo você acabou passeando, né? Porque o deck ele leva bastante vantagem contra o Arboliva, né? Essa versão de Dragapult leva bastante vantagem e você fazendo essas jogadas maravilhosas e mirabolantes. E o bom jogador é isso, sabe, Matheus? Saber que existem saídas mesmo com as adversidades. Então, assim, você viu o seu primeiro plano, que era o carimbo. No prêmio, você falou, pô, mas espera aí, eu tenho um outro out.
Eu tenho o Alt, que é o 2-1. Eu nocauteio o Overpawn dele, e mesmo que ele volte me nocauteando, ele vai trocar 2-1, ou seja, ele vai ficar com o número ímpar, então tecnicamente vai ter que pegar 7 prêmios ao invés de 6. Então, assim, invista nesse deck, eu acho que você jogou muito bem com esse deck, né? Pô, foi muito legal ver. Passa a lista para nós, que você sabe que eu sou jogador de Dragapult. E pega os Tortique de 70 de vida, Rob, pelo amor de Deus. O João saiu ali, ele falou, mano, pega o Tortique de 70, porque senão... A gente falou, não, mano, ele tem que pegar o Tortique de 70, né? Pra você ver como foi de última hora, e é budget, porque eu não achei esse Tortique, eu não achei em lugar nenhum. Eu pensei, eu vou comprar a box ali do Persian da equipe Rocket pra hitar 2 Tortique, porque senão não vai dar. Mas é isso, Matheus. Pô, parabéns de novo, merece bastante aí. Vai tomar uma água, vai descansar, vai no banheiro e vamos para depois da próxima rodada, beleza? Valeu. Tamo junto, irmão. Fica com Deus. Tchau, tchau.